DI Conceitos. A ideia é trazer um conceito para vocês, para poder entender melhor, para ficar cada vez mais... Afinal, aqui é o dicionário do investidor. A ideia é que cada dia a gente aprenda um pouco mais e, com isso, escolha melhor os nossos ativos por conta própria. Investimentos high grade e high yield. Poderia até ter colocado aqui o middle risk, mas já eu explico o middle risk também. Em resumo, como vimos ao longo do artigo, isso aqui eu copiei de um artigo, que agora esqueci a fonte. Os títulos high grade são aqueles emitidos por perfis de créditos confiáveis, com baixo risco de crédito, e já os títulos high yield possuem maior risco de um calote, mas compensam esse cenário com taxas mais atrativas. Pessoal, as pessoas têm que entender que high grade paga menos, mas a chance de levar um calote é menor. A high yield paga mais, mas a chance de levar um calote é maior. Então, menor no high grade, o calote, maior calote no high yield. E isso a gente tem que ficar bem claro quando você vai escolher seus investimentos. Muitas pessoas, aí vou aqui, ó, como identificar um high grade ou um high yield? É difícil, não é fácil fazer essa analisar isso, mas a gente vai olhar o devedor. Nos fundos imobiliários, os de papéis, que são os que a gente classifica entre high yield e high grade, a gente olha os devedores dos créditos. CRI nada mais é do que você está emprestando dinheiro para alguém. Quando você investe no CRI, você está emprestando dinheiro para alguém. E se você está emprestando um dinheiro, por exemplo, para uma empresa muito boa, Petrobras, é high grade. Ah, Petrobras não é boa. Petrobras é uma excelente empresa, gente. Ela não vai quebrar de hoje para amanhã. Ela vai cumprir com seus compromissos. Pode ter seus defeitos, influência política e etc., mas a taxa dela vai ser pequena. Inclusive, para falar para vocês, eu já vi, no caso de debentures, que apesar de a gente ser acostumado com CRIs, eu já vi debentures da Petrobras que pagam menos do que o Tesouro Direto, de tão high grade que estão. Então, a gente olha o devedor. E quando a gente como é que a gente identifica um high yield? High yield, normalmente, os devedores são pessoas físicas. Normalmente, é aquilo que a gente chama de crédito pulverizado, que tem muitos devedores, que a gente vê em loteamentos, em multipropriedades. É esses que a gente já classifica mais. Mas também existem high yields, que são empresas que por si só parecem ser mais arriscadas, que podem, por exemplo, um hotel que é recém-criado, é uma franquia muito nova, que ela vai lá e emite um CRI para construir um hotel. Se ele não tiver umas taxas atrativas, ninguém vai emprestar dinheiro para ele, porque ele é novo, ele pode quebrar, pode fechar de uma hora para outra. Então, classificado como high yield. E, normalmente, esses high yields têm uma taxa mais alta que o mercado pratica, seja CDI+, ou IPCA+. E a gente vê isso também quando a gente olha também nos CRAs lá nos FIAGROS. Quando o empréstimo os CRAs são para empresas listadas na Bolsa, os prêmios é CDI+2, CDI+3. Quando o empréstimo são para cooperativas de crédito, por exemplo, CDI+5, CDI+6. Quando o empréstimo são para grupos de fazendeiros, pessoas físicas, CDI+6, CDI+7. Então, assim, de acordo que vai aumentando os riscos, são maiores. E, normalmente, os duration, que é a duração média de pagamentos da dívida, não é o prazo da dívida, é a duração média de pagamentos da dívida. O duration são mais curtos, normalmente nos high yields. Já high grade, a gente simplesmente vai estudar a empresa. Se a empresa, para começar, high grade, empresa listada na Bolsa, que você está emprestando dinheiro para ela, normalmente é high grade. Mas qual é o melhor? Eu vou investir em investimentos high grade ou investimento? Pessoal, não existe melhor ou pior. Como os high yield são os mais arriscados, eles acabam pagando mais quando tudo vai bem. Se tudo vai bem, o high yield paga bem. Porém, quando temos problemas, a tendência, igual agora nós tivemos uma tendência de uma inflação muito alta, a gente viu muito fundo imobiliário high grade pagando melhor que o high yield.
porque os high yields estavam tendo inadimplências ou dificuldade em desacruar a inflação, porque não consegue girar o papel. Não consegue que os devedores estavam pagando juros, mas estavam pedindo prorrogação do prazo dos pagamentos das amortizações. Por quê? Porque é complicado. Então, momentos difíceis, os high grades são melhores. E cada um tem que ver o que melhor se encaixa no perfil. Inclusive, esse se encaixar no perfil me preocupa. Que tem gente que está investindo em fundo imobiliário que não deveria nem estar investindo em renda variável, porque o seu perfil não é de perder dinheiro. Exatamente. Quem investe em fundos imobiliários ou na renda variável, de modo geral, tem que saber que corre risco de ver seu patrimônio diminuir, porque há variação do mercado e você não pode depois ficar. O cara entra lá num fundo imobiliário muito arriscado, aí o fundo cai, e normalmente essa pessoa paga até ágio no fundo, aí o fundo cai porque teve alguma inadimplência, as pessoas finalmente enxergaram qual é o risco do ativo, e as pessoas depois ficam falando mal da gestão. Na verdade, foi você que fez a escolha errada. Você não colocou na sua carteira um fundo imobiliário de acordo com o seu perfil. Isso é que você tem que ver. Seu perfil realmente é de correr risco? Você gosta, você fica à vontade quando você perde dinheiro? Então, se você não fica à vontade, evite esse tipo de fundo imobiliário. Eu sei que eles estão lindos, maravilhosos, pagando ótimos proventos, mas uma hora vai dar errado. E quando dá errado, a pessoa tem que respirar a fundo, lembrar dos proventos bons que recebeu no passado, e porque deu errado agora, e pensar que pode vir bom de novo daqui para frente. Então, não sair desesperado vendendo na baixa, igual muita gente fez. Tá? Esse é o nosso DI Conceitos de hoje.